Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, vamos a mais um programa Leitura Guiada, em que nós fazemos a leitura da Bíblia comentada capítulo a capítulo. Nós vamos agora comentar o capítulo 21 do livro de 1 Samuel. Davi, que fez uma aliança com Jonatas no capítulo 20, agora ele está fugindo de Saul, que está tentando matá-lo, né? E aí ele vai parar na cidade de Nob, uma cidade ali sacerdotal, onde está instalado o tabernáculo do Senhor, e Aimeleque serve ali como sacerdote. Do verso 1 até o verso de número 9, Davi vai estar na cidade de Nob. Já do verso 10 até o verso 15, Davi está na cidade de Gate. Então nós temos o capítulo 21 dividido em duas cidades, em dois momentos e duas cidades, né? Davi em Nob e Davi em Gate. Em Nob, isso tudo ele está fugindo. E aí quando ele chega em Nob, ele recebe a provisão de Deus para continuar a sua caminhada. Deus não dá um grande sustento, um grande livramento a Davi, mas dá a ele um sustento, uma provisão diária para ele continuar. E muitas das vezes o agir de Deus na nossa vida vai ser dessa forma, né, com um sustento diário, né, não com uma mudança de cenário, mas com um sustento diário para você continuar em meio à sua luta, em meio à sua caminhada. Ele então foge sozinho, vai até o sacerdote Aimeleque, que vai se perguntar por que ele está sozinho. E ele vai contar uma mentira para poder livrar sua vida, né? Ele diz que, lá no verso 2, que ele está indo por ordem de Saul em uma missão que seria secreta, né? Então perceba que se Davi conta essa mentira e o sacerdote Aimeleque acredita, é porque a oposição entre Saul e Davi, o conflito que havia entre eles, não estava claro para as pessoas, não era anunciado, ou seja, as pessoas não sabiam e não entendiam que havia uma rixa entre Saul e Davi. Para elas, para o povo de Israel, Davi era um servo de Saul, Davi era um militar de Saul, um comandante das forças militares de Saul, e não que fosse um opositor a ele. Então Aimeleque olha para Davi com esse entendimento, a partir da ótica de que Davi é um servo de Saul, né? Por isso que a desculpa de Davi cola, né? Aimeleque acredita, porque de fato Davi estava trabalhando para Saul. E ele está ali faminto, pergunta o que o sacerdote tem e pede ali 5 pães. Só que o sacerdote só tem os pães da mesa. Que pães são esses da mesa, né? São os pães que são colocados ali diariamente, 12 pães que representam as tribos de Israel e que são trocados ao fim do dia. Quando chega o entardecer que eles são trocados, eles são dados por alimento aos sacerdotes. Então, só os sacerdotes poderiam se alimentar deste pão. E aí o que acontece? A lei ritual, ela é posta em segundo plano. Primeiro sustenta o faminto, primeiro a misericórdia, primeiro a graça, primeiro, né, o amor de Deus para com o necessitado, depois a lei ritual. Então, a misericórdia sendo colocada aqui em primeiro plano e deixando de lado qualquer rito ali que pudesse agradar a Deus. A graça, a misericórdia, a hospitalidade e o amor ao próximo agradam muito mais do que um mero rito. Além disso, Davi ele pede uma espada e recebe a espada de Golias, o filisteu, que ele havia matado na guerra, né, contra os filisteus. Então perceba que Davi faz 2 perguntas ao sacerdote. Primeiro, se ele tinha pão, ele recebe os pães da proposição, os pães da mesa que estão ali. Segundo, se ele tinha espada, ele recebe a espada de Golias. Ou seja, Deus está suprindo Davi com instrumentos, com uma porção diária para ele se sustentar e continuar a sua caminhada. Isso mostra como Deus ele sustenta os seus servos, mesmo
em cenários assim de improviso, em cenários de fuga, no cenário que não era o cenário ideal para Davi. E a espada de Golias é muito importante porque Deus provê Davi de memória, memória afetiva, memória de conquista, né? Memória de vitórias, porque Davi poderia muito bem se sentir aqui um perseguido, um refugiado, um homem isolado e solitário, mas quando a espada de Golias é entregue nas mãos de Davi, ele então recebe a lembrança de que ele é um campeão, de que ele tem vitórias para contar com Deus, e é o caminho que Deus está traçando para ele. E a gente precisa entender que esse Davi que está aqui, agora fugindo de Saul, é o Davi que recebeu a promessa de ser rei. Então veja que cenário distinto, né, da promessa. A promessa de ser rei está levando a fugir do próprio rei. Nessa fuga em que ele tem fome e que ele não tem nem armas sequer para lutar, ele agora recebe de Deus armas e ele recebe de Deus o pão, o sustento diário, para ele continuar a sua caminhada de fuga. Essa caminhada de fuga vai levar ele até o rei Aquis, rei de Gate. Gate, para quem se lembra, é a cidade de onde veio o próprio Golias, aquele que Davi matou na guerra com os filisteus. E aí, como é que Davi vai até Gate com a própria espada de Golias, né? Ou seja, seria uma viagem um tanto quanto perigosa, porque só de entrar na cidade de Gate ele poderia ter sido morto pelos filisteus. E qual vai ser a estratégia usada ali por Davi? Ele vai se fingir de doido lá no verso de número 13, né? Ele se finge de doido, corria, salivava, né? Deixava correr saliva pela barba. O que faz com que Aquis, o príncipe da cidade de Gate, não dê importância a Davi e manda até que envie ele embora. Ele ainda vai se perguntar de uma forma assim, bem cômica, né? Faltam doidos para que trouxesse este para fazer doidices diante de mim? Ou seja, eu já estou repleto de gente doida do meu lado e vocês ainda trazem mais um? Né? É uma forma bem cômica do rei Aquis se portar, do príncipe Aquis se portar. Né? Então, a gente tem aqui esse capítulo 21 mostrando para a gente um cenário obscuro na vida de Davi, um cenário assim de crise, né? Um cenário em que Davi ele está solitário, fugindo, mas Deus controlando a vida de Davi mesmo em tempos de crise, Deus dando sustento, Deus dando a direção, Deus dando ali o caminho, inclusive alimentando as memórias. Muito importante. As nossas memórias precisam ser alimentadas nos tempos de crise. Nós alimentamos nosso corpo biológico, nosso corpo físico com os pães, mas também alimentamos nossa espiritualidade com a memória dos feitos que o Senhor fez por nós. Então, o que fazer nos tempos de crise? Lembrar-se daquilo que Deus já fez, lembrar-se das vitórias que Deus te trouxe, lembrar-se de que até aqui o Senhor te ajudou e que você tem muito testemunho para contar, mesmo estando ainda num tempo de crise. Né? A gente tem então no capítulo 21, Deus sustentando a Davi, e aí ele vai para o capítulo 22. Davi se retira para se refugiar na caverna de Adulão. Adulão fica numa região ali de montanhas e cavernas, próprias para quem precisava se esconder. Quem vai se juntar a Davi? Veja lá no verso 1. Seus irmãos, toda a casa de seu pai, porque nesse momento, se Davi tem uma rixa com Saul, a primeira coisa que Saul poderia fazer é matar os seus familiares ou sequestrá-los para que Davi fosse obrigado a se entregar. Então, seus familiares sabem que estão em perigo e vão se juntar a Davi na caverna de Adulão. Junto com seus familiares, vão pessoas em aperto, endividados e os amargurados de espírito. E Davi acaba sendo chefe deles, né? Com eles ali 400 homens. Você tinha ali 400 homens, provavelmente ali um grupo de soldados de Davi, junto com essas pessoas em aperto, endividadas e amarguradas de espírito. E aí, gente, olha que interessante. Davi,
o fugitivo, Davi, o cara que está em crise, que está pedindo para ser alimentado pelo sacerdote Aimeleque, no capítulo 21, agora tem a obrigação de alimentar. Então, o que foi para Davi o tabernáculo na cidade de Nob, em que ele foi se alimentar, agora a caverna de Adulão é para essas pessoas fracas ou que estão em crise também, aqueles endividados e amargurados. O Davi que buscava se alimentar, agora precisa alimentar. Há uma mudança de cenário, ainda que pequena, porque ele continua na crise, mas se na crise que ele estava no capítulo 21, ele estava necessitado e precisava se alimentar, agora, ainda em crise, ele vira o alimentador, ele vira o provedor, né? Ele vira aquele que precisa sustentar os outros. Então, em meio às crises da vida, Deus ainda traz o sustento e a obrigação e a responsabilidade de sustentar os outros. Davi era um líder e ele exerce liderança até em crise. Davi era o líder escolhido por Deus e ele vai exercer essa liderança, inclusive na caverna de Adulão, né? Então, a sua liderança ali se destaca com essas pessoas, né? Também nós temos aqui uma aplicação interessante que Deus começa grandes obras com gente quebrada, né? Gente falida, gente endividada, gente frustrada. São essas pessoas, as pessoas improváveis, que precisavam de acolhimento, que precisavam também de uma formação, que precisavam de uma identidade. Essas pessoas a quem não se dava nada, que não tinham muito valor, essas pessoas vão se juntar a Davi e vão ser ali parte do exército de Davi. Deus começando sua obra com pessoas improváveis. E o que Davi vai fazer agora com os seus pais, né? Ele vai levá-los até Moabe. Veja que ele é advertido pelo profeta Gade a não ficar num lugar seguro, ou seja, Deus quer Davi num lugar inseguro. Olha que interessante, né? Deus coloca Davi num lugar de insegurança. Deus não quer Davi seguro, porque esta insegurança está formando Davi, está formando seu caráter, e é o propósito de Deus nesse momento. Então, às vezes, gente, você quer ser colocado num lugar seguro, mas Deus não quer. Deus te quer num local de insegurança, de fragilidade, de vulnerabilidade. Para quê? Para que você possa depender de Deus. Então, nem sempre a vontade de Deus é te colocar num lugar seguro. A partir do verso 6, nós temos então uma tragédia ordenada por Saul. O que vai acontecer? Saul vai até a cidade de Nob, e ele só vai até essa cidade, porque lá no verso 7, veja o que vai acontecer. Ele vai reunir a tribo de Benjamim e vai perguntar assim, olha, o filho de Davi, de Jessé, vos dará a todos vocês terras e vinhas, e vos fará todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos tenham conspirado contra mim? Então veja o que Saul está fazendo. Saul ele chama a tribo de Benjamim e coloca o seguinte, olha, se Davi for o próximo rei de Israel, ele não vai facilitar para vocês, vocês não terão vantagens. Saul veio de Benjamim. Então, Saul começa a instigar uma rivalidade entre tribos, porque Davi é de Judá, Saul é de Benjamim. A tribo de Benjamim começa a olhar para Davi como um próximo rei, como escolhido de Deus. Porém, o que Saul vai dizer? Vocês não vão ter vantagens políticas, né? É quase uma espécie de suborno, é quase uma espécie assim de propaganda política falsa, né? Saul prometendo coisas
para a tribo de Benjamim, dizendo que Davi não faria isso por eles. Aqui a gente já começa a ver como a monarquia de Israel também tinha seus interesses políticos, seus jogos políticos, né? Seus equilíbrios e disputas de poder entre as tribos de Israel. E aí quem vai aparecer para entregar Davi? Doeg, o Edomita, que no capítulo de número 21 estava lá no tabernáculo com o sacerdote Aimeleque, né? O Doeg vem de uma outra terra, de Edom, e aí ele começa ali então a entregar a Davi. Inclusive mencionando que Aimeleque, o sacerdote, teria dado a ele provisão e a espada de Golias, o filisteu. Aí o que acontece então? Saul, ouvindo este relato, se enfurece contra Aimeleque, o sacerdote, manda chamar o sacerdote, que vai responder diante de Saul com toda franqueza, dizendo lá no verso 14, quem dentre os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei? Veja que o sacerdote Aimeleque, lá no verso 15, vai dizer que ele não sabia de nada. Né? Ele não sabe de nada o quê? Dessa rivalidade existente entre Saul e Davi. E aí Saul ordena então a morte de Aimeleque e de toda a sua família sacerdotal, né? Coisa que os guardas de Saul não querem fazer porque eles entendem que isso é perverso, isso é uma ação perversa. Mas Doeg vai cooperar então com essa ação de Saul e vai matar os sacerdotes e matar a família sacerdotal. Então nós temos aqui Doeg como símbolo de corrupção, como símbolo de alguém que coopera com a perversidade, com o sistema injusto, né? E também mostrando para a gente o quanto Saul está fragilizado, o quanto Saul está agora decadente, o quanto ele está caindo cada vez mais, a ponto de não só se opor a Deus, mas agora de até matar os sacerdotes de Deus. O texto diz que lá no verso 18 que 85 sacerdotes ou 85 homens que vestiam a estola sacerdotal de linho foram mortos. Mas também a cidade de Nob toda foi destruída. Em toda essa matança de pessoas, o verso 20 até o verso 23 traz ali um cenário de escape e de, talvez, graça de Deus ou de misericórdia, porque Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, consegue fugir e vai se refugiar com Davi. Ele vai contar para Davi o que aconteceu, e Davi, então, vai se lamentar lá no verso 22, dizendo que ele sabia que Doeg poderia contar a Saul e planejar a matança dos sacerdotes. Então ele se coloca como culpado pela morte desses sacerdotes, ele se responsabiliza por isso. E aí no verso 23, ele faz uma aliança então com Abiatar, dizendo, fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte, procura também a tua, estarás a salvo comigo. Ou seja, no meio da crise, veja, no meio da crise, das tragédias, nasce uma amizade, nasce a comunhão, no meio das fragilidades da vida humana e da violência, nasce ali um sentimento fraterno. Então a gente tem aqui a ideia de que a violência humana, ela não apaga os propósitos de Deus, né? Que os propósitos de Deus não são interrompidos por violência humana. Teve uma violência sim, mas Deus propôs ali uma saída de escape, um refúgio, né? Um caminho de livramento, principalmente para Abiatar, o futuro sacerdote de Israel. Aí o capítulo 23 traz a história da cidade de Keila. Né? A cidade de Keila foi tomada pelos filisteus. E Davi, no verso 2, vai consultar ao Senhor, dizendo, perguntando ali, irei eu e ferirei estes filisteus? E Deus responde positivamente. Lembra que agora o sacerdote Abiatar está com ele, né? Então, Deus responde positivamente, vai. Porém, os homens de Davi ficam com medo, porque eles sabem que a cidade de Keila
é uma cidade reforçada. Então eles poderiam cair ali, ficar presos nas muralhas ali da cidade de Keila e serem um alvo fácil de Saul. Mesmo assim, Deus ordena que eles continuem em direção à cidade de Keila para livrar Israel. Aí você veja o que acontece lá no verso de número 10. Orou Davi assim, né? Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como o teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, faz-o saber o teu servo e disse o Senhor, descerá. Então o que acontece aqui, né? Saul vem de encontro à cidade de Keila. Ele vai dar um ultimato a essa cidade. A lógica é que ele deu um ultimato a esta cidade, que é, ou vocês entregam a Davi, ou a gente mata todo mundo. Então o que Davi vai fazer? Davi vai perguntar a Deus qual vai ser o futuro dele. Ele que ajudou essa cidade a escapar da destruição, ele expulsou os filisteus da cidade, então era comum, era lógico ele contar com a lealdade do povo, ele contar com a graça desse povo de não entregá-lo. Mas o que ele resolve fazer? Ele não confia na lógica humana, ele confia em Deus. Ele vai orar, ele vai buscar a Deus. E aí nós temos mais uma oposição entre Saul e Davi. Saul é o que age por impulso próprio. Davi é o que age na dependência de Deus. Saul decide e depois reage. Davi busca Deus antes de agir, mostrando então que Davi tem uma maturidade espiritual. É porque ele não age rápido, mas ele age guiado pela vontade de Deus. Enquanto Saul procura a velocidade, Saul procura a rapidez nas decisões, mas decisões que não vêm de Deus, que não são guiadas por Deus. Então nós temos a oposição entre dois personagens diferentes, um maduro espiritualmente, o outro em declínio espiritual. É interessante a gente ver que a cidade de Keila não permanece leal a Davi, né? Isso traz para a gente também uma ideia interessante, de que nem todo mundo que a gente ajuda vai ser leal. A gente não vai receber sempre o bem, né? Algumas vezes a gente recebe traição. E foi isso que Davi recebeu desta cidade, né? Mesmo assim, Davi fez o bem para a cidade de Keila, né? Onde ele sabia que não havia retorno, onde ele não receberia lealdade, ao contrário, ele receberia traição, mas ele foi lá e fez o bem. E esse é o dever do servo do Senhor. Do verso 15 até o verso de número 18, nós temos ali a menção do encontro de Davi com Jonatas, né? Davi sai para o deserto de Zif, fugindo da cidade de Keila. Jonatas descobre, vai até o encontro dele. Veja a ação de Jonatas, né? Vai até Davi, né, lá no deserto de Zif, e o verso 16 diz que Jonatas lhe fortaleceu a confiança em Deus, ou seja, Jonatas vai lá animar Davi, Jonatas vai reforçar a confiança de Davi em Deus, um Davi que poderia estar frágil, um Davi que poderia estar, acabou de passar pela traição de uma cidade inteira, então ele poderia estar fragilizado, ele poderia estar com um sentimento de solidão, né? Mas ele recebe Jonatas, que fortalece o seu ânimo, e Jonatas vai dizer para ele, olha, não temas, verso 17, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Então é uma confirmação, né, dos planos de Deus na vida de Davi. Não só essa confirmação, como ele também diz que tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo. Eu percebo então os planos de Jonatas. O plano então de Jonatas era permitir com que Davi assumisse o reino, porque ele seria o primeiro, Davi seria o primeiro indicado por Deus, e Jonatas seria o seu comandante das forças armadas, né, ou o segundo no reino, na linha de governo do reino. Veja que o plano de Jonatas continua ambicioso, continua se manter ali na liderança do reino de Israel.
E após então esse encontro de Jonatas e Davi, o que vai acontecer? Os moradores da cidade de Zif, na verdade, né? Os moradores do deserto, era um deserto de Zif. Eles vão até Saul e entregam Davi, dizendo que Davi está entre eles. Ou seja, os moradores de Zif temem o castigo de Saul, porque o que Saul fez com a família do sacerdote Aimeleque serviu de exemplo para todo Israel, de quem desse abrigo para Davi seria morto. Então, os habitantes de Zif, eles vão até Saul, entregam a localização de Davi. Saul vai então até Davi, ele está percorrendo ali o caminho até chegar em Davi. E o que vai acontecer? Quando eles estão próximos de se encontrarem, veja lá no verso 26 que porém, estes e os seus homens, ou seja, Saul e os seus homens, cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então, eles estão próximos de capturar Davi, até que um mensageiro chega para Saul dizendo: apressa-te, vem, porque os filisteus invadiram a terra. Então, Davi é livre da presença de Saul, ou livre da prisão, porque os filisteus invadiram a terra. Veja o livramento de Deus, né? Que não foi um livramento de modo sobrenatural, não foi uma abertura do mar, mas foram circunstâncias humanas acontecendo num tempo devido, né? Às vezes, né, o livramento ele vem com a providência de Deus, com uma interrupção providencial. Não foi um milagre espetacular, mas foi uma ação de Deus, fazendo com que esses eventos eles acontecessem simultaneamente. Saul chega próximo de Davi, ao mesmo tempo em que os filisteus invadem a terra de Israel. E aí Saul precisa desistir de caçar a Davi e voltar-se para a luta contra os filisteus. Então, Saul chegou muito próximo de prender a Davi. Só que agora, no capítulo 24, o que vai acontecer? As circunstâncias vão mudar, né? Davi quem chega próximo de Saul. Saul até chega perto de Davi, ele recebe o aviso de que Davi está na cidade, no deserto de En-Gedi. Então veja Davi pulando de deserto em deserto, porque isso mostra muito do que era a vida de Davi nesse momento. Era uma vida em deserto, era uma vida escassa, árida, uma vida dependendo do sustento diário de Deus. Os homens de Saul são 3.000 homens, enquanto Davi tem 600. Né? Davi está escondido numa caverna. Os homens de Saul entram nessa caverna. Saul para ali, e no verso 3 a Bíblia diz, né, que ele vai aliviar o ventre, ou seja, ele está numa posição tanto quanto sossegada, descansada, mas está caçando Davi, que está mais escondido na caverna, está mais para dentro da caverna. E aí, no verso 4, veja, os homens de Davi dizendo: hoje é o dia do qual o Senhor te disse, eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, e farás a ele o bem que te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Aqui nós temos um bom teste para Davi. Que teste é esse? Isso é uma tentação. É para saber se Davi usaria os métodos humanos, se Davi utilizaria os meios humanos, né? Então veja que nem toda oportunidade, que Davi está tendo agora uma oportunidade, mas nem toda oportunidade é uma autorização divina para se fazer algo, né? Davi tinha chance, Davi tinha apoio dos homens, ele tinha uma justificativa até emocional, porque se ele não mata Saul, ele iria continuar vivendo uma vida em perseguição, uma vida fugindo, né? Uma vida solitária. Mas ele se recusa a matar a Saul, confiando na promessa de Deus, confiando no tempo de Deus. Então, algumas vezes, Deus até permite que nós tenhamos a oportunidade de alcançar algumas coisas, mas se esse alcance for através de meios humanos, se esse alcance for através, né, de métodos humanos, é melhor não fazer,
porque nós precisamos confiar na graça e no poder de Deus. Na graça e no poder de Deus. Davi, então, se revela a Saul, vai ter uma conversa com ele, vai mostrar que ele poderia fazer mal a Saul se ele quisesse, mas ele não quis, né? E o próprio Saul, lá no verso de número 17, o próprio Saul vai reconhecer que Davi é justo, né? E que recompensou a ele com bem, e enquanto Saul está pagando com mal. Veja o que o verso 13, não é um provérbio interessante que Davi cita, que é dos perversos procede a perversidade, porém a minha mão não está contra ti. Ou seja, Davi sabe que o perverso faz perversidade, o bom faz bondade. Davi é bom, ele faz então com Saul a bondade. Isso é interessante, gente. Veja que a circunstância poderia levar Davi a cometer um ato de perversidade, mas aí seria mudar o seu caráter, mudar a sua personalidade. Davi não é alguém levado pelas circunstâncias da vida igual foi Saul. Lembra que quando ele estava lá para lutar contra os filisteus e Samuel estava demorando a chegar, ele já havia esperado 7 dias, o que Saul faz? Saul faz o sacrifício no lugar de Samuel. Ou seja, ele age intempestivamente, ele age pela força das circunstâncias. Davi não é este homem que age pela força das circunstâncias. Davi é o homem que age pela graça de Deus e pela bondade de Deus. Ele poderia matar Saul, mas se ele matasse Saul, ele estaria sendo tal qual Saul quando ofereceu o sacrifício no lugar de Samuel. Os episódios são paralelos, é um teste para os dois. E aqui quem passa no teste, no caso, é Davi. Veja então que no próprio verso de número 20, o rei Saul reconhece que Davi será rei de Israel, né? E pede a ele que tenha misericórdia para que ele preserve a descendência de Saul. Porque qual era o costume? É que um rei, Então o costume era que um rei novo matasse toda a descendência do rei antigo, para que no futuro ele não tivesse uma oposição. Daí o que Saul pede? Ele pede a misericórdia de Davi, para que ele não mate a sua família, né? E Davi, então, jura lealdade a Saul, jura que não vai exterminar a sua casa. Então a gente tem aqui um Davi, né, que confia em Deus, um Davi que mantém-se íntegro, mesmo quando as oportunidades aparecem para que ele cometa alguma coisa que poderia ser vantajoso para ele, mas que não era bom. Então nem sempre, gente, nem sempre nós teremos que aceitar as oportunidades que vêm. Nem sempre a oportunidade de crescimento, de promoção rápida, ela é boa. Se ela muda teu caráter, se ela muda tua personalidade, se ela vai contra os princípios de Deus, se para que você assuma essa oportunidade, ela precise que você exerça uma ação que não seja boa, que não seja moral, que não seja algo vindo do bem, vindo de Deus, ela não é de Deus. Nem toda oportunidade é de Deus. E aqui foi isso. Não foi uma oportunidade de Deus, foi mais uma tentação para Davi, e ele não caiu nessa tentação, mostrando um caráter valente, um caráter bom e uma maturidade espiritual que Saul não tinha. Bom, é isso. Terminamos mais uma leitura. Que a graça de Deus te acompanhe e até a próxima leitura da Bíblia Sagrada.